por que você não consegue recomeçar. A culpa que está travando sua vida com Deus. Você já evitou orar, ler a Bíblia, não porque não tinha tempo, mas porque se sentia inadequada ou insuficiente? Você sabia que precisava fazer, mas pensou, não adianta, eu vou falhar de novo, ou não adianta, eu não sou o suficiente, isso não é suficiente. Então você nem tentou. E isso não é preguiça. Isso é consciência que nunca foi curada. Talvez você não seja uma mulher inconstante. Talvez você só esteja tentando viver com Deus, carregando uma culpa que Ele já resolveu. E isso muda tudo. Porque o problema não é você que para, é o que você acredita depois que para. Você começa a pensar, eu não consigo, eu não sou constante, Deus deve estar decepcionado comigo. E quanto mais você acredita nisso, menos você volta. Você não para porque não ama Deus. Você para porque acredita que Ele se afastou de você. E foi estudando Verdadeira Espiritualidade, de Francis Schaeffer, que eu entendi algo que confrontou completamente essa mentalidade. A sua vida espiritual não é definida pelo que você faz, mas pelo que você acredita no seu interior. Se isso estiver errado, você vai tentar milhares de vezes e vai continuar parando. Bem-vindos a mais um episódio da série Além da Superfície, o resgate da fé real. E hoje nós vamos mergulhar nos capítulos 8 e 9. E eu já vou te falar que nós vamos quebrar as amarras e vencer a guerra no único lugar onde a constância é decidida, o mundo dos pensamentos. E eu já quero te convidar a pensar comigo. Schaeffer, ele diz que nós somos como um iceberg. Nós temos apenas 1 de 10 de consciência na superfície e 9 de 10 de subconsciente abaixo dela. É um iceberg mesmo. Uma pequena parte aparece, mas a maior parte está escondida. E aqui está o ponto. Você não conhece completamente o seu próprio coração. Você não enxerga todas as suas motivações. Por isso, viver tentando ser perfeita é uma ilusão espiritual. E sabe o que isso gera? Frustração, culpa e desistência. Mas a resposta não é tentar mais. É depender continuamente da obra de Cristo. Agora, presta atenção, porque isso pode abrir os seus olhos assim como abriu os meus. Existe uma diferença entre culpa real e culpa psicológica. A culpa real, ela é uma culpa diante de um Deus Santo. E essa já foi totalmente resolvida na cruz. Mas a culpa psicológica, ela continua nos acusando, mesmo depois do perdão. Então, o que acontece? Deus, ele já nos declarou limpas,
Mas às vezes a gente continua vivendo como se estivéssemos sujas. A inconstância, ela nasce quando a gente confunde as duas culpas e deixa de agir porque se sente indigna, ignorando que judicialmente nós já fomos purificadas. E eu preciso te dizer isso com amor. Tem mulheres que não voltam para Deus, não porque pecaram, mas porque decidiram acreditar mais no que sentem do que no que Cristo fez. E isso não é sensibilidade espiritual, isso é incredulidade. A gente conhece a teoria, mas a prática está ficando para depois. A gente permite que os nossos pensamentos dirijam as nossas ações, nos levando para mais longe de Deus, quando na verdade os nossos pensamentos deveriam nos levar para mais perto dele. E eu precisei confrontar isso dentro de mim. Não só na culpa. Teve momentos em que estava tudo tranquilo, sem luta, sem pressão, e ao invés de eu me aproximar, eu me acomodava. Eu não buscava com intensidade. Eu ficava em stand-by. Mas quando vinham as lutas, aí tudo mudava. Eu orava mais, buscava mais, dependia mais. E isso me revelou algo muito sério. A minha constância não estava sendo guiada pela verdade. Estava sendo guiada pelo que eu estava sentindo ou pela circunstância, pelo que eu estava vivendo naquele momento. E o nosso relacionamento com Deus não pode ser guiado por nossos pensamentos ou pelas circunstâncias. E aqui está o princípio que muda tudo. Na Bíblia, o pensamento sempre vem antes da ação. Tudo que é externo é produzido pelo interno. Schaeffer mostra que a queda de Adão e Eva começou com um pensamento de rebelião, antes de se tornar o ato de comer o fruto. Se a nossa mente está cheia de ideias erradas sobre quem Deus é, achando que Ele é um patrão carrasco e não um pai amoroso, a prática será inconstante e pesada. A ciência da autoridade nos diz que a batalha pela constância ocorre centralmente no mundo das ideias. Você não para de orar porque o despertador não tocou. Você para porque no seu mundo mental a ideia de que Deus está decepcionado ganhou a batalha naquele momento. Ou você não é suficiente. Essa ideia ganhou a batalha. Adão e Eva não caíram quando eles comeram o fruto. Eles caíram quando acreditaram na mentira. Então entenda isso. Você não para de orar do nada. A gente para porque uma ideia venceu dentro de nós. Seja Deus não está tão perto assim, ou não adianta tentar. Ideias diferentes, mesmo resultado. Distância de Deus. Mas o que a gente pode fazer para ter o jeito certo, né? Agir do jeito certo?
Primeira coisa é a confissão. Nada de generalizar. É preciso confessar: Senhor, eu pequei nisso. Isso traz luz sobre a situação. Segundo é o posicionamento na verdade. Depois de confessar, a gente precisa se posicionar. Cristo já pagou por isso. Isso é fato, não é sentimento. E terceiro, recuse viver na condenação. Se Deus já perdoou, continuar se condenando não é humildade. É não confiar na cruz. E quarto, haja pela fé, não pelo sentimento ou pela circunstância. O seu corpo, ele é ponte, mesmo sem vontade. Ore, abra a palavra, comece pequeno. Constância não vem de emoção, vem de alinhamento com a verdade. O problema nunca foi você parar. O problema é a voz que a gente escolhe ouvir depois que para. A culpa te afasta, a verdade te traz de volta. Reflita sobre isso. E se algo te confrontou nesse vídeo, compartilha com mais mulheres, para que elas também possam desfrutar da liberdade que nós temos em Cristo. Se posicione espiritualmente. Você não precisa esperar se sentir digna para voltar para Deus. Você só precisa parar de acreditar na voz errada. Obrigada por ficar até aqui. Nos vemos no próximo episódio.